Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lauriston Soares, eu sou biólogo, especialista em hematologia clínica e tenho aqui o meu canal que se chama Biologia e etc., onde eu discuto muito sobre ciência, métodos de estudos, algumas videoaulas e muito mais. O tema da nossa aula de hoje é os aspectos gerais da microbiologia geral e ambiental. Para que a gente consiga investigar o mundo microbiano, a gente deve entender alguns princípios, onde os micro-organismos eles possuem as suas respectivas espécies, as suas morfologias diferenciadas e dentre outros. O mundo microbiano ele é composto por populações, comunidades e que eles habitam uma sociedade. As células microbianas vivem em associação com outras células. Nesse contexto, o mundo microbiano ele é completamente complexo, onde esses micro-organismos eles conseguem se organizar através de uma população, eles têm comunidades e eles também sobrevivem através do seu próprio habitat. E existe uma classificação para que a gente consiga entender melhor esses itens referente à população, comunidade e habitat. O que seria uma população microbiana? Uma população microbiana é composta por uma única espécie de micro-organismos que vivem entre si. Uma única espécie. Ou seja, um grupo de células que são originadas de uma única célula parental. Já uma população de células bacterianas, elas interagem com outras populações de comunidades bacterianas. Ou seja, existem várias espécies diferenciadas de bactérias que interagem entre si. E o conceito de habitat, ele está muito relacionado ao ambiente em que essas bactérias estão inseridas. O ambiente em que elas conseguem captar os seus nutrientes, sobreviver. Existe uma abundância de diversidade em comunidades microbianas, onde elas precisam de alguns recursos necessários para manter a sua sobrevivência, como por exemplo, as bactérias elas exigem com que tenha uma temperatura adequada para a sua sobrevivência. Existem espécies de bactérias que conseguem sobreviver a ambientes mais frios ou a ambientes mais quentes. Também as bactérias requerem com que o pH tenha aí condições favoráveis para o seu desenvolvimento. E a presença de oxigênio é essencial para a sobrevivência dessas bactérias. Bem, qual é o conceito de ecossistema? Um ecossistema é denominado onde todos os seres vivos, juntamente com os constituintes físicos e químicos, estão interagindo no mesmo ambiente. Nós temos o ecossistema aquático, nós temos o ecossistema terrestre e assim sucessivamente. Dentro do ambiente aquático, nós temos as bactérias que estão permeando pelo oceano, em lagos, lagoas, riachos, no gelo ou até mesmo em fontes termais. Nós também temos aquelas bactérias que ficam permeando no continente terrestre, em solos ou subsolos um pouco mais profundos, também que sobrevive em raízes de plantas ou até mesmo na pelagem de alguns animais. A vida microbiana, pessoal, está presente em todos os lugares. Os micro-organismos, eles conseguem ser dispersados em todos os ambientes e, dependendo das espécies, eles conseguem sobreviver às mais variadas condições ambientais. Então, os micro-organismos, como eu estava mencionando para vocês, eles estão presentes em qualquer lugar, seja na água, nas plantas, nos animais, nos seres humanos e até mesmo no solo. Nos animais, como é o exemplo da vaca, na imagem que está sendo ilustrada, apresentada para vocês, os animais eles possuem um rumen, tá? E nesse rumen constitui aí várias bactérias para auxiliar na degradação dos alimentos. Essas bactérias elas vivem em uma associação que nós chamamos de simbiose, onde a bactéria ela consegue garantir
uma proteção e alimento, e em troca, essa bactéria ela consegue disponibilizar de nutrientes para essa vaca, tá? Dentro do rumen. Em nós, seres humanos, nós também temos algumas bactérias intestinais que favorecem com que haja a degradação de alguns alimentos, né? Auxiliando nos processos digestórios também. Nós também temos as bactérias extremófilas, que elas compreendem um grupo grande e notável de bactérias e árqueas, cuja elas conseguem sobreviver a ambientes completamente hostis, a ambientes extremos, como por exemplo geleiras ou fontes termais, larvas de vulcões, sendo ambientes muito quentes ou frio, muito ácido ou muito cáustico, muito salgado. Essas bactérias extremófilas, elas são extremamente abundantes no ambiente, em fontes vulcânicas, dentro de lagos cobertos de gelo ou mares polares, corpos de água extremamente salgados ou com pH extremamente desfavorável para a sobrevivência de quaisquer outros tipos de bactérias. Também essas bactérias extremófilas conseguem possuir a capacidade de se desenvolver no fundo do oceano, com pressões que podem exercer mais de 1000 vezes. Os microbiologistas, pessoal, tiveram grandes progressões na descoberta do mundo microbiano, porque é através do mundo microbiano que nós conseguimos desenvolver a biotecnologia, aplicando os conhecimentos para grande avanço, tanto da saúde humana como também do próprio bem-estar humano. Entender o mundo microbiano proporciona com que a gente consiga também desenvolver vacinas através de bactérias ou vírus que desenvolvem algum tipo de doença. É super importante entender esses micro-organismos que desenvolvem muitas das vezes alimentos, também tem a sua importância na própria agricultura e dentre outros. Por isso que existe a importância de se estudar a microbiologia. Nós podemos explorar o mundo microbiano através da produção de artigos científicos e no próprio desenvolvimento desses micro-organismos no laboratório clínico, onde o analista clínico poderá desenvolver algumas pesquisas científicas a fim de avaliar esses vírus, bactérias, fungos e dentre outros. No início do século XX, as principais causas de morte humana correspondiam a doenças infecciosas provocadas por bactérias e patógenos virais. Sendo assim, os microbiologistas e a própria medicina clínica começaram a desenvolver no decorrer dos anos vacina e entender que os agentes causadores de doenças que estavam provocando várias mortes eram justamente os vírus e bactérias, que são organismos que nós, seres humanos, nós não conseguimos visualizar. Então, através do entendimento de que os micro-organismos poderiam ocasionar em algumas doenças, começou-se até definitivamente o controle das doenças infecciosas, realizando campanhas de vacinação ativas no uso de antimicrobianos, no uso também de antibióticos para combater a patologia desenvolvida pelo aquele vírus ou bactéria. Através do próprio conhecimento que nós fomos desenvolvendo do mundo microbiano, nós tivemos aí melhores práticas sanitárias e da própria saúde pública. Na agricultura, as plantas conseguem se beneficiar através da ciclagem de nutrientes pelos próprios micro-organismos. Por exemplo, um grande número de espécies vegetais que alimentam os seres humanos e animais domésticos são as leguminosas. E essas leguminosas, em suas raízes, fixam alguns nódulos. E esses nódulos é um aglomerado de bactérias, tá? E essas bactérias, elas garantem com que essas leguminosas consigam se desenvolver. As leguminosas, pessoal, elas vivem em uma estreita associação com as bactérias que formam essas estruturas que nós conseguimos visualizar nas raízes, que são denominadas de nódulos. Um outro tipo de benefício que essas bactérias podem ocasionar é justamente para as vacas, os rúmens, tá?
esses micro-organismos acabam desenvolvendo uma grande importância no meio agrícola, onde o rumen é um ecossistema microbiano, tá? É repleto de bactérias, o qual esses micro-organismos eles realizam a digestão e fermentação de alguns polissacarídeos, celulose, que esses animais se alimentam. Sem as bactérias ruminantes, muito provavelmente essas vacas não conseguiriam sobreviver por muito tempo. Elas definitivamente necessitam das bactérias para conseguir sobreviver e quebrar os polissacarídeos, celulose e auxiliar nos processos de digestão. Nós, seres humanos, também temos algumas bactérias que são dispersas no nosso trato gastrointestinal. No estômago, nós temos alguns tipos de espécies que conseguem sobreviver ao pH, tá? No intestino delgado, nós já temos outros tipos de bactérias, e no intestino grosso, outros tipos de bactéria, que conseguem sobreviver ao pH de cada região. Por exemplo, no estômago, o pH é 2, é extremamente ácido. Então lá, por exemplo, a gente tem a bactéria H. pylori. Ela consegue sobreviver à acidez estomacal. Já no intestino delgado, que possui um pH entre 4 e 5, conseguem sobreviver algumas bactérias específicas que auxiliam aí nos processos de digestão. E assim sucessivamente. Os micro-organismos nessas condições, eles conseguem desenvolver e auxiliar nos processos de digestão, tanto dos seres humanos como até mesmo dos próprios ruminantes, fazendo com que haja a síntese de algumas vitaminas e alguns nutrientes essenciais para a nossa sobrevivência. Eles acabam competindo por espaço e recursos com micro-organismos patogênicos que podem entrar no trato gastrointestinal por meio de alimentação e água contaminada. Então, dentro do nosso corpo, existem tanto os micro-organismos maléficos, como também existem os micro-organismos benéficos. Aqueles micro-organismos benéficos, eles estão ali associados ao nosso corpo através de processos de simbiose para auxiliar a nossa vida. Já aqueles maléficos, eles estão competindo o espaço com as bactérias boas, tá? Existem também as bactérias que estão inclusas ao meio alimentício, como os produtos de panificação e bebidas alcoólicas, que dependem das atividades fermentativas de leveduras. Alguns micro-organismos também produzem biocombustíveis, por exemplo, o gás natural, que é o metano, é um produto do metabolismo anaeróbio de um grupo de arqueias, chamadas de metanogênicas. Então, é através de algumas bactérias que nós conseguimos produzir pão. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Curtam, se vocês gostaram da aula. Compartilhem com seus amigos. Comentem aqui se vocês ficaram com algum tipo de dúvida referente à nossa aula. Deixem as suas sugestões que possam agregar nas próximas aulas. Se inscrevam aqui no meu canal. Não se esqueçam de se inscrever aqui no meu canal e ativar o sininho para conseguir receber as notificações dos próximos vídeos. Até logo, pessoal!